Está entrando no ar pela Rádio Universidade 800 AM o programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento. O que te move? Boa noite. Está começando mais um T-Move, Temas Emergentes em Movimento. Boa noite, eu sou a Maria Aparecida Zolim, pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM e junto com o professor Clayton Hillig apresentaremos o programa de hoje, direto dos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. O programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento, é um projeto da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM, vinculada à Prograde, Pró-Reitoria de Graduação. Proporcionamos aqui um espaço de conversas e troca de ideias, através de entrevistas com os palestrantes dos temas emergentes e outros convidados. Hoje, a nossa conversa é com o professor José Renato Ferraz. José Renato é professor associado do Departamento de Economia e Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Maria, desde 2009. Bacharel em Relações Internacionais pela PUC, São Paulo, possui mestrado e doutorado em Ciências Sociais pela mesma instituição, graduação em andamento no curso de História na Universidade Luterana do Brasil. Foi coordenador do curso de Relações Internacionais de 2012 a 2018, na Universidade Federal de Santa Maria. É pesquisador do Núcleo de Arte, Mídia e Política, da PUC São Paulo, líder do Grupo de Teoria, Arte e Política, líder do Grupo de Estudos Oswaldo Aranha, colunista digital do Diário de Santa Maria, participante do programa Sala de Debate da TV Diário. Seja muito bem-vindo, José Renato. Muito obrigado. Professor José Renato, a nossa pergunta inicial do programa, toda terça-feira, é o que dá o título ao programa. O que te move? Que interessante. É uma pergunta inquisitiva, é uma pergunta que move, né? E gera vários insights. Eu acho que o que me move, como ser humano, como profissional da educação, como educador, é pensar o que eu posso deixar de existência, da minha existência para a posteridade. Esse aspecto eu acho que é importante quando você me faz essa pergunta, o que me move, e eu digo essa resposta, o que me move, o que eu deixo para a posteridade, para a minha existência, porque os gregos antigos tinham um aspecto que eu acho muito fundamental destacar, né? Lá na Grécia Antiga, em Atenas, na cidade-estado de Atenas, na Poli Atenas, havia os cidadãos, e eram homens, infelizmente, né, Cida, que tinham 20 anos de idade, pertenciam a determinadas classes sociais, e é interessante que esses homens, quando eles participavam da ágora, na praça pública, na eclésia, e eles se pronunciavam diante dessa eclésia, utilizando dos seus direitos políticos, eles queriam eternizar, imortalizar-se diante dessa eclésia, diante dessa praça pública, dessa ágora. Até interessante, não quero me alongar muito nesse aspecto que me move, mas quando esse cidadão ele ia para casa, o oikos, que é a chamada unidade doméstica, até é interessante, né, professor Clailton, Cida, que oikos dá origem ao termo, à palavra economia. No oikos, na unidade doméstica, ele era apenas um indivíduo. Ele fazia suas necessidades fisiológicas, ele tinha relações com a sua mulher, relações com seus filhos, ele exercia uma força, uma ameaça, um poder físico diante dos seus servos, dos seus escravos,
E é interessante que quando a gente faz um comparativo do oikos para a ágora, ou seja, da unidade doméstica para a praça pública, isso é interessante, Clailton, professor Clailton, porque às vezes quando a gente fala da política no Brasil, né, essa mistura, né, de pessoas que não sabem identificar o que é público e o que é privado. Mas voltando, no oikos, na unidade doméstica, ele é apenas um indivíduo, ele faz suas necessidades fisiológicas. Lá é uma relação vertical. Uma relação vertical que ele tem como ele homem, naquele contexto histórico, com a sua mulher, com seus filhos. Então ele exerce o poder paterno. Para com seus escravos e seus servos, ele exerce o seu poder despótico, através da força, violência, ameaça. Só que quando ele coloca o pé para fora, e aí, perceba, no oikos é uma relação vertical, uma relação entre desiguais. Quando ele coloca o pé para fora, ele vai se deslocando para a ágora, para a praça pública, para falar com os iguais, é uma relação horizontal. E quando ele começa a falar através da oralidade, usar os instrumentos, professor Clayton, Cida, da oratória e os instrumentos da retórica, da eloquência, ele está falando entre iguais, não uma relação vertical, uma relação horizontal. E olha que coisa interessante. Ele, quando se pronuncia diante da eclésia, dessa assembleia de cidadãos, ele quer se imortalizar diante deles. Ele quer propor algo para o futuro, para o destino da cidade-estado dele. Talvez o meu objetivo como cidadão, como sujeito, ou a tentativa de ser um sujeito na história, é nesse sentido, de se imortalizar, né? Então, é interessante que eu resgato esse momento histórico, né? Essa história grega, né? Um cidadão ateniense comum, que se pronunciava diante da eclésia, se pronunciava diante da Assembleia dos Cidadãos. E aí, só para finalizar, que o termo idiota, ou idiotê, na Grécia Antiga, em Atenas, é aquele sujeito que não queria participar dos interesses da cidade-estado, que não queria participar dos destinos da cidade-estado. E aí ele é personificado como um insignificante, um irrelevante, aquele que não deixa rastros da sua existência para a posteridade. Então é nesse sentido que eu não quero ser, Clailton Cida, um idiotê, né? Muito bom. Muito bom. José Renato, nessa esfera pública, né, a gente incorpora diversas identidades, mas eu gostaria de saber como é que José Renato define José Renato. Quem é você? Nossa! As perguntas são difíceis. Notei. Obrigado pela pergunta. Eu acho interessante a gente fazer debate nesse sentido. Até faço terapia já faz algum tempo para tentar me conhecer também, né? Quem é José Renato? Um sujeito multifacetado, um sujeito complexo, um sujeito cheio de defeitos, cheio de vícios também. Um sujeito também dotado de muitas potencialidades. Até hoje eu comentei com os alunos. Afinal, nós somos seres sociáveis, nós como seres humanos. Somos seres sociáveis, somos seres politizados ou não? Ou somos animus dominandi, né? Não pronunciei de forma correta aqui o latim, né? Animus dominandi. Ou seja, seres com tendência a dominar os outros, a ter desejo pelo poder. Eu acho que eu sou um animal social, eu sou um animal político. Eu gosto de me socializar, eu gosto de me politizar, eu gosto de me congregar a outros seres humanos, homens, mulheres, pessoas das mais diversas etnias. Eu imagino, quando dizia Aristóteles que nós temos tendência, instinto à sociabilidade e à politicidade, e que ele diferenciava, né,
dos deuses, como ele dizia na obra política, diferenciando dos deuses, porque os deuses podem ficar eternamente sozinhos, solitários, sem ter relações sociais, relações políticas com outras pessoas. E aí ele se referia às bestas, né, diferenciando dos seres humanos, né, que também não tem predisposição, não tem instinto de sociabilidade, de politicidade. Enfim, eu acho que o José Renato tem tendência, tem instinto, tem predisposição à sociabilidade, à politicidade. E também acho que é interessante sua pergunta, Cláudio, porque eu sou um existencialista também. Eu sou um leitor de Nietzsche, sou um leitor de Schopenhauer, são autores pessimistas em relação às relações sociais, às relações políticas. Mas é interessante que, por mais que eu seja um autor e escritor sobre tragédias, eu percebo que o que me instiga como ser humano, como ser social, como ser político, é ter essas relações. Hoje até um colega me perguntou o que você acha da minha relação com os demais colegas da universidade. E fiz uma brincadeira com ele, fazendo um comparativo, professor Clailton, Sigler, em relação ao filme Poderoso Chefão 1, que eu assisti, acho que pela 1000ª vez. O sujeito é estourado, cara. O sujeito é estourado. Ele é um Sony no Poderoso Chefão 1 que tem aquele final, aquele destino trágico, né? E eu disse para ele, cara, a gente precisa diminuir a nossa intensidade nas nossas relações sociais, nas nossas relações políticas. As redes sociais hoje, elas fervilham, né, de paixões, de temperos, de ingredientes que nos fazem acender paixões, né, a ter rivalidades, a se posicionar num político X, político Y, político Z, e isso infelizmente vai enfraquecendo, né, esse tecido, que eu acho que foi até a primeira pergunta que vocês me fizeram, né, o que move nós como sociedade, como seres sociais ou como seres políticos. O senhor falando, eu lembrei de um pensamento do Shakespeare, que diz que é mais fácil a gente conseguir o que a gente quer com um sorriso do que com a ponta de uma espada. Eu acredito nisso. Professor José Renato, nos conte um pouquinho da sua trajetória profissional. Perfeito, maravilha. Só perguntas instigantes. Em 1998 eu iniciei na graduação, no curso de Relações Internacionais, na PUC em São Paulo. Fiz, então, durante um período de 4 anos. Continuei sendo um filho da PUC, sou um filho da PUC, né? Fiz meu mestrado, meu doutorado em Ciências Sociais, embora tinha feito, então, a minha graduação em Relações Internacionais. Desde lá, no ano de 1999, ou seja, no meu segundo ano da graduação, me interessei por estudo de Shakespeare, como você acabou de se referir. Eu assisti uma palestra do professor Miguel Vadishaya, um professor da sociologia, que tinha sido orientado, né, pelo Gabriel Cohen. Interessante que o Gabriel Cohen é um dos maiores especialistas, eu acredito, no Brasil, de Max Weber, e ele já fazia orientações nesse sentido, né, de envolver arte e política. Bom, enfim, no ano de 99 comecei a fazer essa pesquisa sobre a peça Ricardo III, até interessante que eu memorizei o solilóquio inicial da peça. Vou aqui só falar rapidamente, para não tomar o tempo de vocês e também do nosso ouvinte, né? E agora o inverno de nosso desgosto fez-se verão glorioso, graças ao sol de York. E é interessante que nesse início da fala do Duque de Gloucester, que vai se tornar o Ricardo III, ele retrata a Guerra das Duas Rosas, que acontece na Inglaterra, e o Shakespeare, inspirado nesse conflito
das guerras históricas que aconteceram na Inglaterra, ele retrata nessa peça em especial. Shakespeare escreveu 2 tetralogias da Guerra das Duas Rosas, né? As 3 peças, Henrique VI e depois o Ricardo III, e depois a segunda tetralogia, as 3 peças do Henrique IV e Henrique V, que é o rei-herói, né? Não, eu fiz uma pesquisa aprofundada sobre o Ricardo III, que se tornou meu objeto de estudo na minha dissertação de mestrado, envolvendo, então, arte, política, relações internacionais, teoria política, essa questão do desejo de poder, animus dominandi. Na tese de doutorado, depois de 2 anos que eu tinha concluído o meu mestrado, comecei a falar sobre um outro Ricardo, que tinha sido objeto e também na escrita da peça de shakespearianas, dos dramas históricos shakespearianos, 9 dramas históricos shakespearianos, que foi o Ricardo II. Ricardo II, que foi o último rei plantageneta da dinastia Plantageneta na Inglaterra. O Shakespeare, então, retrata um rei que quer se manter no poder através dos arcanjos, dos querubins, de outras entidades angelicais. Imaginava ele que seria mantido ali por esse motivo, por ser reconhecido e ter recebido o óleo, a unção real. E aí eu discuto na minha tese de doutorado sobre a doutrina jurídica divina dos reis, né? Que é uma doutrina que já era nascedora, na realidade, na antiguidade tardia, nos povos asiáticos, na Síria, entre outros povos, mas que depois, na Idade Moderna, da Idade Média para a Idade Moderna, os europeus, né, as dinastias europeias tentaram se apropriar dessa doutrina, né? Finalizei meu doutorado, dava aula em instituições particulares do ensino superior no estado de São Paulo, na cidade de Bauru, na cidade de Botucatu. Abri um concurso aqui para a Universidade Federal de Santa Maria, no ano de 2009, um curso de Relações Internacionais. O curso estava no seu nascedor, em 2009, no segundo semestre. Foi um vestibular de inverno, então era um vestibular extraordinário, vamos dizer assim, né, fora do normal, fora do comum. Prestei esse concurso, fui o único candidato, fui aprovado. Foi uma felicidade a mudança, né, do estado de São Paulo com 29 anos para cá, para a cidade de Santa Maria, e então iniciei a minha vinda, né, e a minha participação aqui no curso de Relações Internacionais na Universidade de Santa Maria, já a partir do ano de 2009. Já são 13 anos, então, na Universidade de Santa Maria, né. É até interessante destacar a Cida, professor Clailton, que eu já conheço desde 2013, desde 2014, era um curso no seu nascedor, um curso cheio de dificuldades, um curso que tinha ainda não a não vinda, né, de professores doutores, então teve também discussões, debates dentro do departamento para a vinda de professores nesta área epistêmica, né, de relações internacionais. Meus caros ouvintes, não foi fácil esses 13 anos, né? Eu fui coordenador, as 2 primeiras turmas, 2009, a turma de 2009, primeira e segunda turma, né, 2009 e 2010, eu lecionei 10 disciplinas para as 2 turmas. Imagine você lecionar 10 das 14 disciplinas específicas para a mesma turma. Nossa! Eu me lembro, nesses casos, do slogan da TV Futura, né? A aventura do conhecimento. Né? Eu participei também do credenciamento de um curso, né, no início da carreira, e realmente é um desafio muito grande, né? Mas hoje o curso está consolidado, sem dúvida alguma, né, reconhecido já. José Renato, recentemente na Feira do Livro,
Você lançou um livro, né? A Tragédia da Política, Relações Internacionais. Nos fale um pouco sobre essa obra. Obrigado pelas perguntas. Perguntas muito boas e, novamente, agradeço pelo convite. O livro, então, ele foi escrito, né? Na realidade, eu organizei um livro de vários autores. Ele foi gestado ao longo de 5, 6 anos. Foi pela editora Apres. A ideia, Cleiton, era básica, né? Era pensar as relações internacionais ou pensar a política internacional a partir dos seus personagens históricos. Claro, há muita discussão, tanto do ponto de vista da história tradicional, da história nos seus novos métodos, nos seus novos instrumentos de ensino, de aprendizagem, de como ensinar a história, não só pensada a partir dos reis e dos seus governantes. Mas, é claro, eu vou ter essa perspectiva de se pensar a história dos seus governantes num ciclo de ascensão e queda. Num ciclo de ascensão e queda. Ou seja, no momento que ele chega ao poder e no momento que ele começa a passar por dificuldades, por desafios, na tentativa de manutenção e no momento, evidentemente, da queda. Então, o livro ele retrata alguns governantes, tanto do período medieval e do período moderno. O objetivo também é continuar tratando de governantes no período contemporâneo. Então, por exemplo, eu escrevi a respeito do rei Ricardo II, que foi um objeto da minha tese de doutorado. Até interessante que, Cida, ouvintes, Cleilton, eu faço aqui uma apresentação e eu lembro uma frase, como você disse muito bem também, uma frase de Shakespeare, aquela frase também uma das mais icônicas, emblemáticas de Shakespeare. Não temeis a grandeza, alguns nascem grandes, alguns conseguem a grandeza, alguns a grandeza lhes é imposta e a outros a grandeza lhes fica grande. Então, foi mais ou menos nessa perspectiva que eu trabalhei e organizei esse livro. Pensando também naquela perspectiva que o Maquiavel, na obra O Príncipe, trata, né? Sobre a roda da fortuna, né? Ela pode ser favorável a alguns em determinados momentos, desfavorável a outros em outros momentos. Mas eu trato da ruína do rei Ricardo II, o professor Reginaldo Pérez, professor das Ciências Sociais, ele trata dos fundadores, dos federalistas, né, nos Estados Unidos. Tivemos também o Japão de Meiji, o imperador das luzes, né, de como que o Japão ele se reconstrói e se reconfigura na metade do século XIX para se tornar um Japão imperialista, né, no século XX. E até hoje, né, Cleilton, Cida, ouvintes, o Japão tem essa rivalidade com a China, né, uma das grandes potências hoje, no século XXI. O Julian Ivan Borchardt, que foi professor aqui da Universidade Federal de Santa Maria, foi aluno do curso de Relações Internacionais, ele trata a respeito de um personagem aqui da América do Sul, o Francisco Solano Lopes, que é um personagem também bastante emblemático no século XIX. Ele trata... E o que é interessante nesse livro, acho interessante, nós vamos desenvolvendo desde a origem dele como pessoa, como indivíduo, até ele se tornar a figura política de destaque nessa sociedade. O Muhammad Ali, no Egito, né, no século XVIII até o século XIX. E, por fim, o livro encerra com um personagem brasileiro que não poderia faltar, né, o José Bonifácio de Andrade Silva, né, que para muitos é considerado o patriarca da nossa independência, né? E a gente não pode esquecer, né? Hoje estamos no ano de 2022,
estamos completando 200 anos da nossa independência, né? Pode ser um momento considerado especial para a história do Brasil, eu considero um momento especial para a história do Brasil, mas é bom a gente perguntar o que mudamos de lá para cá, né? Professor, como é que o senhor enxerga essa questão dos imigrantes pelo mundo? Eu acho que é bom ressaltar, né, o grande evento agora de 2022, né, que é a guerra entre Ucrânia e Rússia, né? É uma guerra que tem causado um grande número de refugiados, talvez o maior número de refugiados na Europa, né? Destaque, novamente, reitero, na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, né? Desde a Segunda Guerra Mundial. Até aqui, para trazer números exatos, né, das minhas anotações por aqui, né, são 6,8, quase 7 milhões de refugiados da Ucrânia, né, para os países europeus, da Europa Ocidental, muito em especial, né, muitos indo à Polônia, né, indo à Polônia. Então, é um assunto muito delicado, assunto muito sensível na política internacional, nas relações internacionais, é uma das grandes agendas das relações internacionais agora no século XXI. Muitos estudiosos têm tratado desse tema com muito mais profundidade. Até interessante, Cida, ouvintes, Cleilton, só para vocês terem uma ideia, essa crise, essa guerra, esse conflito entre a Ucrânia e a Rússia, então, como eu acabei de dizer, quase 7 milhões de refugiados, ou seja, de pessoas, na realidade, de mulheres, crianças e idosos que saíram da Ucrânia e se deslocaram para os países da Europa Ocidental. E o que é mais pertinente destacar, são quase 15 milhões, porque há muitos migrantes internos dentro da própria Ucrânia que saem das suas casas e internamente dentro da própria Ucrânia ali permanece. Então o número está girando em torno de 15 milhões, né, entre ucranianos nesse conflito que é o grande mote, né, o grande evento de 2022, infelizmente, né? A conversa está fluindo muito bem, como sempre no Temove, mas o Jean e a Luísa nos cobram um pequeno intervalo. Não abandone a nossa audiência, nós já voltamos. Estamos de volta com o Temove. Para você que ligou a rádio agora, seja bem-vindo. Você está ouvindo o programa Temove pela Rádio Universidade 800 AM. Hoje, com a presença da vice-reitora da Universidade Federal de Santa Maria, professora Marta Boer Adaime, e com o professor reitor de graduação, professor Jerônimo Tibuchi. O Temove é um programa de troca de conversas, troca de ideias, com entrevistas sobre assuntos relevantes na educação básica. Traremos sempre assuntos sugeridos pelos parceiros dos temas emergentes. Sem dúvida alguma, professor José Renato, a guerra na Ucrânia tem impactado muito, né? Não só essa questão das imigrações, mas da geopolítica mundial. Estamos aí também com a possibilidade de uma crise de abastecimento de alimentos, né? Sanções econômicas. Mas hoje a gente tem talvez cerca de 80 milhões de refugiados no mundo, né? Você acha que o olhar mundial é diferente com relação a esses refugiados ucranianos do que refugiados do Senegal, Haiti, Somália, Venezuela, né? Principalmente a visão europeia acerca disso? Sim, sem sombra de dúvida. Há uma distinção muito clara, né? Daquele que é europeu, daquele que é ucraniano, que vai para o país da própria Europa,
para aquele que é sírio, para aquele que é venezuelano, que vem para aqui, para o Brasil, ou para outros países da América Latina, ou mesmo boliviano, ou que não foge por o que está acontecendo em algum conflito, né? Ele sai do seu país de origem porque ele quer uma nova oportunidade, ele busca uma nova esperança e, de fato, aquele que sai, por exemplo, da África, da América Latina, ou mesmo do México, indo para os Estados Unidos, ele não é tratado da mesma forma como nós temos visto agora em relação ao ucraniano, em relação a outros migrantes, né? A outros refugiados. Parece que, Clailton, eu digo de uma forma assim, sem medo, sem receio de ser julgado, porque eu vou falar agora, né? O ucraniano loiro de olho azul, ele é muito mais bonito, né? Digo aqui com uma certa ironia, com certo sarcasmo, do que aquele que sai da África, que sai da América Latina. Ele é muito mais bem tratado do que aquele que sai na África. E é interessante, né, porque hoje eu até comentei com os alunos na disciplina que eu leciono nessa terça-feira, disciplina que titular Instituições Internacionais, a gente está falando sobre o papel das organizações internacionais, das instituições internacionais nos dias de hoje, e eu até destaquei para eles, né, como que a globalização, que foi tão propagada, né, nos anos 90, que traria tantos efeitos positivos para a sociedade mundial, se é que nós podemos chamar de sociedade mundial ou comunidade internacional, ela não trouxe, né? Na verdade, quando a gente começa a perceber a globalização hoje, o impacto da globalização hoje no século XXI, nesse ano 2022, eu trago 3 aspectos. Primeiro aspecto, ela causa assimetrias. Ela tem impactos positivos e negativos de diferentes formas para os países. Para os países desenvolvidos, ela tem um determinado impacto, para os países ditos em desenvolvimento, outro impacto, e para os países periféricos, se a gente for utilizar um termo do marxismo, é outro peso. Então, é uma simetria completamente que é desigual, é diferente para os países, né? Esse efeito tanto da globalização econômica que eu estou destacando aqui. O segundo aspecto é que as organizações internacionais, as instituições internacionais, elas estão em xeque. Perda de credibilidade, perda de legitimidade, muitas estão em xeque, muitas já receberam certidões de óbito há algum tempo. Mercosul sobrevive por aparelhos, né? O próprio atual governo já disse que não daria destaque, não teria interesse em manter uma política externa favorável ao Mercosul e, entre outras políticas multilaterais em termos de América do Sul, a gente pode perceber isso ao longo desses anos, né? desse atual governo. Interessante também que até a União Europeia muitas vezes passa, como passou, né, pelo Brexit, né, um país relevante como país, não, né, a união entre os países ali que formam a Grã-Bretanha, que saíram, né, a partir do Brexit, da União Europeia, que causaram um certo cheque, né, na própria União Europeia, e a tentativa de vários grupos de extrema-direita na própria Europa que questionam a própria União Europeia, né? Nós tivemos agora há pouco tempo a eleição na França, em que Marine Le Pen questionava, né, a manutenção da França, embora fez um discurso muito maquiado, né, a extrema-direita, né, a onda populista, né, que vem pululando em toda a Europa, nos Estados Unidos, na América Latina, fazem, às vezes, discursos maquiados, né, que é interessante a gente ver e perceber esse movimento. E o terceiro movimento da globalização, Cida, Clailton e ouvintes, é relativo à onda de populismo, à onda de nacionalismo, que voltou com força, muita força, em todo o mundo. Em todo o mundo.
Então, até interessante relembrar o professor, né, o Celso Laffer, que ele dizia, em relação à globalização, as forças centrípetas, ou seja, que são a favor da globalização, a favor do cosmopolitismo, dos bens públicos globais, que nós temos que resolver a pandemia de que forma? De forma global. As questões climáticas, de forma global. Não adianta a União Europeia insistir em tentar resolver, em termos de Europa, as questões climáticas, se a América Latina, os Estados Unidos, a China e outros países têm um outro posicionamento. Na verdade, são bens públicos globais. As questões econômicas, financeiras, são bens públicos globais. A gente não pode resolver as crises cíclicas do capitalismo se alguns países têm um determinado posicionamento. Então, a necessidade de ter o quê? De instituições internacionais, organizações internacionais multilaterais, ou seja, bens públicos globais, em que todos os países possam estabelecer comuns acordos. Então, essa perspectiva das relações internacionais, eu acho que é muito interessante para o século XXI, do cosmopolitismo, de começarmos a pensar que nós não somos parte de um Estado, de uma nação. Clailton, Cida, ouvintes, nós somos parte de um gênero humano. Sem dúvida alguma, né? Essas ondas nacionalistas, populistas, né, fragmentam, né, as relações internacionais ao nível de criarem fantasmas como globalismo, né, como uma ameaça cultural às soberanias, né. A conversa está indo para um caminho muito interessante da geopolítica internacional. Precisamos continuar nesse assunto das ondas neoconservadoras. O que o senhor atribui esse crescente de retrocesso pelo mundo inteiro, né? O que eu posso perceber nesse movimento, que não é um movimento nacional, como já tinha dito anteriormente, é um movimento internacional. Ele ocorreu nos Estados Unidos e ocorre nos Estados Unidos. O Partido Republicano, ele, a partir do Donald Trump, ele comunga dessa ideia. Nós podemos perceber esse movimento também na Europa, e até, nos casos, eu destaco, que coisa emblemática, que coisa sinistra. Como que parece que esse momento que nós estamos vivendo, ele muito se assemelha à década de 30 na Europa, aos anos 30 na Europa, no século XX. E que, se formos lembrar, a década de 30, no século XX, na Europa, nós tivemos a ascensão de Hitler em 1933, o fracasso da Liga das Nações ao não coibir os movimentos de intervenção, tudo da Itália, da própria Alemanha, revisionando o próprio Tratado de Versalhes, né, que tinha sido um fato, um episódio após a Primeira Guerra Mundial. Eu acho importante a gente destacar que esse movimento reacionário que acontece em todo o mundo, de extrema direita em todo o mundo, ele está ligado ao nacionalismo, ele está ligado a movimentos populistas, ele está ligado a uma insatisfação da própria, e aí eu digo de forma muito clara, a classe média em relação ao desemprego, em relação a grandes mudanças, né, Clailton, Cida, ouvintes, em relação a temas chamados de temas tabus, né? A questão do casamento, a questão dos negros, a questão também
relativa ao que é chamado de temas tabus, né, homossexualidade, entre outros temas, que a gente percebe, até eu acho que é uma discussão que deveria ser muito mais avançada, muito mais discutida, de confundir o movimento conservador com o movimento reacionário. É claro que o movimento conservador no Brasil, ele ganhou contornos assim, muito complicados, né? O que é chamado de conservadorismo no Brasil não é chamado de conservadorismo, por exemplo, nos Estados Unidos, principalmente na Inglaterra. Inglaterra, onde aqui é o berço do conservadorismo. O ser reacionário, ele, na verdade, ele quer o desejo daquilo que ele considera tempos áureos, né? Tempos formidáveis da história de um determinado país. Por exemplo, quando uma pessoa, um grupo de pessoas dizem queremos retorno da ditadura militar, isso é ser um comportamento reacionário, que naquele momento eu acreditava, naquele momento todos nós éramos felizes, naquele momento o Brasil era muito bom, não tinha esses temas, esses assuntos que agora são trabalhados, né? E aí, né, Cida, Clailton, Vintes, esse resgate, né, quer dizer, resgate não, esse resgate, né, de coisas que eles acreditavam, imaginavam que eram bons tempos que o Brasil tinha, né? E aí fica essa criação também, né? O que é progressista, do que é novo, como uma coisa ruim. Que não é vantajosa para a sociedade, desculpe. Nessa onda, né, desse ultraconservadorismo com relação aos costumes, principalmente, né, e essa mistura da religião com política, e, além disso, esse reacionarismo autoritário, né, que vincula a ordem e a segurança aos regimes autoritários, às ditaduras, você acha que as democracias, os estados democráticos no mundo estão em risco? Sem sombra de dúvida, né, Clailton, Cida, ouvintes. Muitos livros, né, têm sido escritos por diversos cientistas sociais, cientistas políticos, com essa preocupação. A eleição desse ano, né, no Brasil, ela está sob certo risco, para não dizer de uma outra forma, né, mas está sob certo risco. Quando você fica dizendo sobre a urna eletrônica, se ela é confiável, se não, ela não é confiável. Então, isso já coloca em xeque se o sistema político eleitoral ele é confiável e se o resultado do sistema político eleitoral será confiável. E aí a gente mais ou menos pensa naquela perspectiva, como aconteceu nos Estados Unidos, após a derrota de Trump, em que ele questiona, né, o resultado da eleição, aquilo que foi, o que é aquele país que é chamado, né, do modelo da democracia representativa, né, no mundo. Então, aquela invasão na White House, de fato, foi um ponto crítico, né, na própria história norte-americana e até a própria justiça norte-americana, que punia algumas figuras que estiveram presentes naquele episódio, mas aliviaram em relação ao próprio presidente Trump. Então, eu vejo um certo pessimismo que vai acontecer no Brasil neste ano de 2022, né? Muitos discursos que aconteceram nos Estados Unidos estão se repetindo com uma certa frequência desde o ano passado e neste ano no Brasil, agora em 2022, pelo atual presidente da República, pelos seus próprios correligionários, seus próprios apoiadores. Democracia no mundo ela está em risco. A gente agora já coloca também, e isso tem sido colocado, principalmente pela extrema-direita, no mundo todo, né? Democracia que nós queremos, né? Isso tem sido colocado em xeque também, né? Essa democracia representativa, que muitas vezes ela é questionada, será que ela nos representa de fato? E a gente poderia também sofisticar a nossa análise,
que a democracia representativa ela está atuando em três aspectos que eu acho que tem que ser ampliados no Brasil e no mundo, né? Essa democracia representativa, no qual há o processo seletivo, nós escolhemos os nossos representantes no legislativo e também no executivo, né? Seja na esfera municipal, estadual e federal. A democracia participativa, que eu acho que é um aspecto importante de lembrarmos em termos de Brasil, através do plebiscito, entre outros instrumentos, que a população, ou melhor, o cidadão possa participar de uma forma mais ativa, associações, entre outros grupos, e que na esfera do município nós podemos participar de uma forma muito mais incisiva. E aí eu destaco nessa democracia participativa a questão do Pacto Federativo, da gente relembrar, rediscutir o Pacto Federativo, dos nossos municípios, dos nossos estados, e principalmente a pandemia, né, Cida, Clailton, ouvintes, ela nos trouxe esse aspecto de começarmos a nos preocupar com a nossa cidade, com a nossa região, com o nosso estado, com aqueles que estão ao nosso redor. Então, novamente, discutir o Pacto Federativo, porque eu acho que aqui o Brasil tem um federalismo muito centrífugo. O que significa um federalismo centrífugo? É muito concentrado na União. Aí os nossos prefeitos, os nossos vereadores, os nossos deputados estaduais, o nosso governador precisa muito de Brasília. Nós precisamos rediscutir o nosso pacto federativo. Não que eu quero que seja similar ao que acontece nos Estados Unidos, que é um federalismo centrípeto. Eu confundi. O federalismo centrípeto é o nosso, o federalismo centrífugo é o norte-americano. Ou seja, o centrífugo, então, que os entes federativos tomam decisões mais concretas em relação à sua cidade, ao seu município, à sua região, né? Então, desculpe aqui só devolvendo, melhorando aqui a minha fala, federalismo centrípeto é o brasileiro, onde tem concentração na União, e o centrífugo, na realidade, ele na verdade, ele dá aos entes federativos maior poder de decisão, e que foi o que aconteceu na pandemia, né, Cleilton? Mas de fato a Constituição de 88 já avisava essa descentralização, né? Será que a pandemia e as atitudes do governo federal, né, colocando em xeque governadores e prefeitos com relação às atitudes e culpando, né, pelas mazelas econômicas advindas, né, da pandemia, e hoje mesmo o governo federal colocando a culpa nos governadores acerca do preço dos combustíveis, né, do ICMS. Será que isso não está impulsionando um pouco esse federalismo centrípeto? Eu acho que sim, até corrigindo, então, centrífugo, né? Centrífugo, que ele dá, então, que daria, né, maior autonomia aos entes federativos. Eu acho que é nesse sentido. Eu acho que escancarou esse aspecto a pandemia. Até a própria fala do presidente Bolsonaro escancarou esse ponto, né, dos nossos prefeitos, dos nossos governadores tomarem as suas decisões do ponto de vista regional, do ponto de vista municipal, para os países, Clailton, Cida, ouvintes, é um país continental. Não tem como. Eu digo isso, embora eu tenha 43 anos de idade, vou completar 44 lá em novembro, lendo muito, estudando muito, pesquisando muito, não tem como resolver questões locais, questões regionais a médio e longo prazo. Escrevi esses dias agora no Diário de Santa Maria a respeito da diferença entre um político e um estadista, né? Que o político pensa na próxima eleição, um estadista pensa na próxima geração. Nós precisamos ter mais estadistas do que políticos, né? Ou seja, pensando na próxima geração, isso a médio e longo prazo. O que nós queremos para os nossos filhos, para os nossos netos,
para as próximas gerações, e não ficar pensando o que meu partido político acha que é melhor, o que eu faço para me manter nesse cargo por alguns anos, e depois passar para o meu filho, para o meu neto. Infelizmente, Clailton, Cida, ouvintes, a nossa classe política precisava ser renovada nesse aspecto, nessa mentalidade. Mas, só para finalizar, acho que é importante destacar que essa discussão do Pacto Federativo é um ponto importante para pensarmos em termos de Brasil. Eu concluí, após estudos, pesquisas, até algumas situações que eu tenho vivenciado, e principalmente a partir dessa questão da pandemia, nós temos que voltar o nosso olhar. Claro, temos que ter o nosso olhar para o nacional, para o internacional. Eu sou das relações internacionais. Mas a nossa ação prática, a nossa ação concreta, enquanto cidadão, acho que tem que restabelecer, que foi a minha fala inicial, Cida, Clailton, a nossa cidade-estado, a nossa cidade, o nosso município, o que nós podemos fazer para o nosso município. Sim, e continuando na questão do Brasil, como o senhor enxerga o Brasil no cenário internacional no âmbito da educação e das relações exteriores? Interessante, né? A gente tem que resolver muitas questões internas. Para uma melhor inserção do Brasil e para que possamos sentar na mesa das grandes potências, nós precisamos resolver os nossos entraves internos. O Brasil é um país de grande disparidade de renda. Nós temos uma desigualdade de renda, uma desigualdade de oportunidade entre poucos países no mundo. Nós precisamos resolver esse entrave interno. Para uma melhor, então, reitero, para uma melhor inserção interna do Brasil, nós precisamos resolver essas questões internas. A educação é um outro entrave que nós temos que é muito grave, né? Nós tivemos agora esse período de pandemia que aumentou o déficit educacional em muitos dos nossos alunos da educação básica. Nós estamos com uma grande evasão de alunos e alunas do ensino médio. Infelizmente, Clailton, Cida, ainda as nossas principais universidades, nível federal, nível estadual, ou mesmo particulares, ainda não estão no ranking das 100 melhores universidades do mundo. A universidade que melhor se aproxima desse ranking das melhores universidades do mundo, a Universidade de São Paulo, ainda não se localiza entre as 100 principais universidades do mundo. Nós precisamos melhorar a posição das nossas universidades, principalmente federais, em termos de inserção no mundo. Você vê a notícia de hoje, de manhã, no Diário de Santa Maria, a diminuição dos gastos, dos investimentos, nem vou falar gastos, vou melhorar a minha frase, a diminuição dos investimentos na educação superior. No Brasil se discutindo se deve se cobrar ou não alunos e alunas a estarem no ensino superior, instituições federais, cobrar mensalidade dos alunos, alunas do ensino superior nas instituições federais. Olha os discursos que são repetidos e propagados, né, por esses grupos, por esses setores. Então, veja, se a gente não repetir as boas fórmulas de países que foram bem-sucedidos e que estão bem-sucedidos no mundo, como a Coreia do Sul, que tem os melhores profissionais, porque houve investimento do governo da Coreia do Sul na educação básica, e aí modificando um pouco da estratégia que foi no Brasil, que houve maiores investimentos na educação superior e não na educação básica. Na Coreia do Sul, não. Fizeram grandes investimentos na educação básica, trouxe bons profissionais com bons salários na educação básica, melhorando a qualidade dos alunos na educação básica, e foi uma fórmula que foi muito bem sucedida. Na China, que a partir do Deng Xiaoping em 1979 cresceu mais de 2 dígitos ao longo de diversas décadas. Em breve
vai ultrapassar o PIB norte-americano, vai se transformar na principal potência econômica mundial, população com bilhões, né? O governo fica preocupado no seguinte sentido: olha, existe uma métrica, existem dados de que a cada X, 1.000 e tantos, 100 mil, 200 mil, não sei agora o número exato, vai ter um gênio, vai ter um superdotado na nossa população. Se nós temos uma população gigantesca, nós vamos ter diversos superdotados aqui nesse país. Então, nós temos que identificar nesse país quem são os superdotados. E a partir do momento que identificarmos quem são esses superdotados, vamos colocá-los no ensino superior e vamos colocar nos cargos gerenciais das principais empresas nossas e no governo. A cada ano, Clailton, Cida e ouvintes, nós perdemos os nossos Mozarts, os nossos Beethovens, os nossos Einsteins. Nós vamos perdendo a cada ano isso. Sem dúvida, professor José Renato, nós estamos nos encaminhando para o final. Nosso tempo, a conversa está ótima, mas nosso tempo se encerra com muita brevidade. Então temos ainda 2 minutos para as suas últimas palavras e as despedidas. Maravilha, eu agradeço muito o convite, fiquei muito feliz com esse convite, fico comovido aqui, né, de conversarmos sobre esses diversos temas. São assuntos assim que são primordiais, né, são essenciais para o Brasil, né, em termos de educação, na nossa inserção externa. Vê, o momento que nós estamos vivendo agora, essa crise, esse conflito, essa guerra de 2022, né, o Brasil como a Ucrânia e como a Rússia, é grande exportador de grãos, de minérios, né, de insumos agrícolas. É um momento de oportunidade. Claro, é um momento de crise também. Eu acho que esse outubro agora de 2022 nós temos que fazer uma boa escolha, né? Temos que fazer uma boa escolha, temos que perceber que, infelizmente, como estamos andando não está ok. Exatamente. Muito obrigado pela sua participação, professor José Renato. O TEMOV vai ficando por aqui. Eu sou o professor Clayton Hillig e apresentei o programa de hoje junto com a pedagoga do Centro de Tecnologias Educacionais, Maria Aparecida Zolim. A produção do programa ficou a cargo da comunicadora social Luísa Peixoto e da diretora da CTL, Ziane Miller. Trabalhos técnicos de Jean Noal e direção de rádio, Jonathan Ferreira. Nós estaremos de volta a partir das 6 da tarde da próxima terça-feira, falando sobre os temas emergentes em movimento, aqui pelos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. Obrigada pela sua audiência. Até semana que vem.